Fala galera, hoje professor João Neto falando aqui, mais uma aula de matemática. Vou vir com mais uma dica e hoje sobre os números inteiros. Relembrando rapidamente na definição do que são os números inteiros, são os números que nós conhecemos que são positivos e negativos e eles não são decimais. Então, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, essa sequência crescente nós conhecemos como os naturais. Então, essa sequência dos naturais somada com os negativos, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim vai até o menos infinito, isso aí a gente conhece como os números inteiros. E aí, a nossa dificuldade é a gente conseguir fazer operações com os números inteiros. Por quê? Trabalhar com os números inteiros requer um pouco mais de cuidado, porque a gente tem a operação com número negativo. Quando a gente trabalha com número negativo, a gente sempre tem que se atentar ao sinal, para não errar a conta. Qualquer erro de sinal, a gente pode perder uma conta muito grande. Vou trazer um exemplo prático para vocês. Por motivo de ética, não vou falar qual é o meu time, mas a gente tem um exemplo aqui da tabela de um campeonato qualquer. Não vou dizer que é nenhum campeonato específico. Mas aqui a gente tem as 5 primeiras rodadas de 2 times. O primeiro time é o Flamengo e o segundo time é o Vasco. E aí o que é que a gente vai ter? Vamos lá, ler as informações aqui. No primeiro jogo a gente tem Flamengo 7, Vasco 1. Segundo jogo, Botafogo 2, Flamengo 2. Terceiro jogo, Grêmio 0, Flamengo 2. Quarto jogo, Flamengo 3, Avaí 0. Quinto jogo, Flamengo 2 e Corinthians 1. E aí qual a nossa dificuldade? A gente quer agora saber qual é o saldo de gol que esse time ficou, que o Flamengo ficou. E aí como é que a gente vai fazer? Eu vou só relembrar para vocês que saldo de gol, para quem não é muito inteirado ao futebol, é a quantidade de gols feitos pelo time menos a quantidade de gols sofridos. Então o que é que a gente vai ter? A quantidade de gols feitos pelo Flamengo foi o seguinte: 7 gols no primeiro jogo, então a gente já traz o 7 para cá, e ele tomou 1. Então a gente sempre vai observar que quando o Flamengo fizer um gol, a gente vai adicionar, e toda vez que ele tomar um gol, a gente vai subtrair. Então vamos lá. Primeiro jogo, Flamengo 7, Vasco 1. Então ele fez 7 gols e tomou 1 gol. Próximo jogo, Botafogo 2, Flamengo 2. Ou seja, ele fez 2 gols e tomou 2 gols. Terceiro jogo, Flamengo 2, Grêmio 0. Ele fez 2 gols, está aqui, e não tomou nenhum. Então eu vou subtrair 0. Quarto jogo, Flamengo 3, Avaí 0. Então, somado mais 3 gols aqui, subtraído, nada novamente. Quinto jogo, Flamengo 2, Corinthians 1. Então foi somado mais 2, subtraído 1. E a mesma coisa se repete aqui no jogo do Vasco. No jogo do Vasco a gente tem a tabela da seguinte maneira. Primeiro jogo, Flamengo 7, Vasco 1. É o mesmo jogo, mesma rodada. E aí, segundo jogo, Vasco 1, o Inter 2. Terceiro jogo, Vasco 2, o Belo 5, com 3 cruzamentos de Léo Moura. E aqui a gente tem o quarto jogo, que é o Atlético Mineiro 1, o Vasco 2. No quinto jogo, Vasco 2 e Fluminense nada. A gente fez a mesma situação que a gente trouxe para cá, do Flamengo a gente fez a mesma para o Vasco. E agora a gente vai resolver a nossa conta, que é a parte da operação com os números inteiros. Como é que a gente faz? A gente tem algumas maneiras que a gente pode fazer. A gente pode agrupar, a gente pode simplificar primeiro, a gente pode fazer adição, só adição e depois só subtração, e aí a gente desenrolar. O modo como eu vou fazer, eu vou tentar simplificar primeiro, e depois que eu simplificar, eu vou tentar resolver a conta. Observe que a gente tem aqui coisas como, exemplo, mais 2 e menos 2. Então são coisas que se anulam. Se eu somo mais 2 a alguma coisa e depois eu subtraio 2, eu estou fazendo o processo inverso. Quando eu faço o processo inverso, eu estou voltando para o começo. Então é mesmo que eu não fazer nada. Então eu posso simplesmente cortar essa soma e essa subtração aqui da operação. Então aqui, ó, 2 positivo com 2 negativo. Retirei essa parte, certo? E agora, como é que você faz, professor? Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar as coisas que são positivas, tá? Então vamos lá, pegar um lápis. Quando a gente soma as coisas que são positivas, a gente vai ficar com o quê?
Ó, eu tenho 7 aqui, positivo, então eu vou botar 7, botar entre parênteses para ficar mais fácil de ver. Vou somar esse 2 aqui, também é positivo. Vou somar esse 3 aqui, também é positivo. Esse 2 aqui também é positivo. E agora eu vou somar o que está sendo, o que é negativo. Quando eu somo o que é negativo, eu estou somando os gols sofridos. Então eu faço o quê? Menos 1 vai estar aqui. E agora, qual é o próximo negativo? Menos 1 aqui depois no final também. Então vai ser menos 1, menos 1. E o que é que vai acontecer? Eu somo agora e depois eu vou subtrair disso aqui. Vou mostrar. 7 mais 2 a gente vai ter 9. 9 mais 3 a gente vai ficar com 12. 12 mais 2 a gente vai ficar com 14. Então nesse primeiro parênteses a gente ficou com 14. Vou repetir o sinal de mais aqui. Vai ser mais. E aqui, ó, menos 1, menos 1. Uma dica interessante para quem está estudando números inteiros é que quando chegar na parte negativa e positiva, você pode trabalhar como se fosse uma operação de compra e de venda. Como aqui você tem dois números negativos que estão sendo subtraídos, menos 1, você pode encarar essa conta como se você estivesse pagando, você estivesse perdendo R$1 e depois mais R$1. Então no total você chegou a perder 2. Então você vai ter menos 1, menos 1, isso vai ser igual a menos 2. Eu vou colocar entre parênteses ainda, porque a gente tem que fazer um jogo de sinal aqui. Que qual vai ser? 14 mais com menos. A gente vai ter um jogo de sinal que vai ficar negativo. E o 2, então vai ser 14 menos 2, e isso é igual a 12. E aí a gente encerra sabendo que o saldo de gol do time do Flamengo na quinta rodada é de 12 gols. Saldo positivo. E aí a gente vai para o Vasco. Chega no Vasco, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou tentar simplificar e depois eu vou somar. Observe como eu vou fazer. Aqui, ó, eu tenho um negativo e aqui eu tenho um positivo. Então eu posso simplesmente eliminar essa conta. Observe que subtração e adição por zero não me vai trazer nada, não vai acrescentar nada nem diminuir nada. Ele é o elemento neutro da adição. Então o que é que a gente faz? Por zero também não vai haver operação. Vamos lá, então agora como é que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente agrupar esses que são iguais. Primeiro eu vou agrupar os gols feitos, que no caso são os números positivos, os saldos positivos. Então eu tenho aqui um positivo, vou colocar entre parênteses para a gente diferenciar. Um positivo vai estar aqui, outro número positivo próximo, 2, ou seja, mais 2. O próximo, 2 novamente, mais 2. E aqui, mais 2 novamente. Beleza. Isso vai ser subtraído dos gols sofridos. Então, a gente vai continuar com essa operação de mais aqui, ó. Vamos lá. Os números, agora os números negativos. Eu tenho o primeiro, é menos 7. Então, a gente fica com menos 7 aqui. Próximo número negativo, menos 2. Próximo número negativo, menos 5. E aí a gente encerra. O próximo número negativo seria o 0, mas a gente cortou porque não ia influenciar em nada. Então vamos lá, vamos ver quanto é que dá. Os saldos positivos vai ser 1 mais 2, que vai ficar 3. 3 mais 2, que a gente vai ter 5. 5 mais 2, a gente vai ficar com 7. Então nesse parênteses a conta vai dar 7. E aí eu vou somar aqui, repito o sinal de mais. Já já eu explico novamente porque o sinal de mais continua. E aí, ó, menos 7, menos 2, menos 5. Então a gente faz aquela dica que eu dei para vocês novamente. Encare isso aqui como se você estivesse devendo. Ó, estou devendo R$7 em um canto, estou devendo R$2 em outro, estou devendo R$5 a outra pessoa. Então no total eu estou devendo quanto? E aí a gente vem, ó, menos 7, menos 2, menos 9, menos 9, menos 5, eu tenho menos 14. Então eu vou ficar com menos 7 mais, e aí eu continuo com parênteses porque ele é negativo. Ó. Então vai ser menos 14. E aí, fecha o parênteses e agora a gente vai fazer a conta. Lembra sempre que a gente tem que fazer o jogo de sinal entre esses dois números aqui. Ó. E aí como é que faz? 7, a gente repete, faz o jogo de sinal. Mais com menos vai se tornar menos. Então, 7 menos 14.
E aí a gente observa o seguinte, o dinheiro que a gente tem, relembra a dica do nosso do dinheiro, o dinheiro que a gente tem é menor do que a nossa dívida, ou seja, 7 menos 14, eu tenho R$7, mas estou devendo 14. E aí, essa conta está mostrando que você está pagando R$7 dessa dívida. Então vai ser 7 menos 14, eu ainda vou continuar devendo R$7, ou seja, número negativo, saldo de gol, menos 7. Isso implica que o saldo de gol do Vasco, na quinta rodada desse campeonato, é de 7 pontos negativos. E aí, gostou da nossa dica? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida sobre o assunto, pode deixar nos comentários. Qualquer assunto que você queira ver, para a gente poder fazer uma aula para você, pode também deixar nos comentários. Manda no direct, compartilhe com as pessoas, com seus amigos, mostre para eles nosso conteúdo, que a gente vai ficar muito feliz e a gente agradece muito.